Sábado passado, o Band Cidade entrevistou o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, ex-prefeito de São José dos Campos e que desde o início do mês ocupa uma cadeira no Congresso Nacional. Hoje, a entrevista é com Flávio Augusto da Silva, do PSB, que também foi eleito deputado pela região. Boa noite para você que acompanha o Band Cidade. A nossa conversa deste sábado é com o deputado federal Flávio Augusto da Silva, conhecido como Flavinho, do PSB. Ele foi eleito com 90 mil votos, deputado aqui pela região. Flavinho, obrigado por ter aceito o convite do Band Cidade. Eu que agradeço, uma alegria, uma honra muito grande estar falando com vocês aqui, com todo esse povo maravilhoso da nossa região metropolitana do Vale. Deputado, essa é a primeira experiência do senhor na vida política. Como que está a expectativa, assumindo esse cargo de deputado federal na Câmara? Eu estou muito tranquilo, né? Diferentemente do que até eu mesmo imaginava, achava que ia estar muito mais apreensivo exatamente pelo novo, mas, claro, estou debutando, né, como deputado federal e na política também, mas venho acompanhando todo o processo político já há muitos anos, pelo menos 15 anos, né? Acompanhei e acompanho muitos candidatos na época das eleições e também depois já como deputados eleitos. Então, eu estou inserido no contexto político já há muitos anos. Apenas não tinha concorrido a um cargo eletivo, mas as expectativas são as melhores possíveis. Já pude experimentar nessa primeira semana de trabalho na Câmara e uma semana já um pouco tensa, né, com alguns temas que estão vindo. Pude experimentar realmente essa certeza de que é possível fazer a política do bem, é possível realmente ter uma ação concreta em favor do bem comum e isso me deu ainda mais força e vontade de fazer esse trabalho realmente crescer. A Câmara Federal teve quase 200 cadeiras renovadas, novos deputados que chegaram. Como o senhor pretende se articular com esses novos deputados e com os antigos, né, com os mais velhos da casa, que geralmente dão o tom das discussões na Câmara Federal? Realmente são atuações bem diferentes, né? Começo já, claro, me unindo ao meu querido Eduardo Cury, também eleito aqui no Vale, né? Um homem que admiro demais pela sua postura, pela sua coerência, respeitando os mais antigos. Existem políticos muito coerentes que estão aí já com 5, 8, até 9 mandatos. Então existem políticos muito experientes ali que a gente tem que aprender também, tem que aprender o traquejo ali dentro do plenário, como lidar com situações de tensão. E eu estou muito atento a esses políticos mais experientes para aprender a forma de fazer política dentro do plenário. Que linhas o senhor está imaginando de propostas aqui para a região do Vale do Paraíba, a região que elegeu o senhor? A primeira ação que eu e o Cury temos conversado é exatamente essa unidade dos dois deputados. Porque não adianta o Vale ter 4 deputados, 6 deputados e os deputados trabalharem de forma distinta, separada, desunida. Agora, as demandas são muitas, então eu acho que é muito cedo para a gente já dizer, olha, vamos fazer uma ação nessa área ou naquela área. Eu acho que tudo isso está sendo bem amadurecido por nós, né? E no momento oportuno nós estaremos até convocando a mídia para fazer realmente uma ação concreta em favor dessas demandas que nós estamos levantando no Vale. Mas podem esperar, primeiramente, a unidade dos dois deputados que foram eleitos aqui. Deputado, durante quase 20 anos o senhor foi missionário da Canção Nova, que é uma comunidade católica que fica em Cachoeira Paulista, aqui no interior do estado. Como que o senhor pretende lidar com as demandas da Igreja Católica e com as demais demandas? Bom, primeiramente, eu na verdade não moro mais na comunidade Canção Nova, fui missionário por 20 anos, né, por quase 16 anos, perdão. Eu não sou um candidato da comunidade Canção Nova, até porque a comunidade Canção Nova é uma obra reconhecida pelo Vaticano, então ela também não pode ter uma atuação direta na política, assim como sacerdotes e paróquias, né? Estou já praticamente confirmado em 3 comissões. Primeiro, a Comissão de Direitos Humanos, né, que trata desses temas mais polêmicos com relação à vida, à família. Também a Comissão de Seguridade e Família, que trata também desses temas relacionados à família. E uma outra comissão que eu fiz questão de estar, e essa estarei provavelmente com a titularidade, que é a comissão que trata da questão das comunicações, né? E com relação ao aborto, deputado, o posicionamento do senhor é o mesmo da Igreja Católica? Claro, estarei aí me colocando realmente como uma peça
de articulação para que isso, de fato, não aconteça no nosso país, para que o aborto não seja aprovado. Na Constituição já contempla algumas situações, né? E não é o caso de concordar ou não, está na Constituição, né? Agora, não acho, e não é simplesmente um achismo da minha parte, mas a grande maioria no Brasil, né? Porque a grande maioria no Brasil, isso quem diz são as pesquisas, já se anunciam nessas pesquisas como cristãos. Então, a grande maioria no Brasil não quer a aprovação do aborto no país. Deputado, e o posicionamento do senhor com relação à aprovação da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos? Vou estar cada vez mais me aprofundando nesse tema, que é um tema muito atual, mas hoje não tenho ainda uma opinião formada sobre isso. Estou muito aberto, debatendo, conhecendo mais do assunto, para que no momento oportuno, quando isso vier então a plenário para discussão, eu possa então ali defender veementemente a minha posição a partir daí. Nessas últimas eleições, a CNBB, por exemplo, defendeu a reforma política. O senhor também se considera uma peça importante da CNBB para defender essas demandas da entidade? Estarei sim como voz da igreja ali, e isso já me coloquei à disposição da própria CNBB, como um parlamentar católico, para estar acompanhando bem de perto. Alguns pontos eu acho que são bem relevantes, e precisam ser realmente já num futuro próximo serem mudados. Outros, acredito que precisa se debater um pouco mais para realmente depurar bem esses temas, e quando a reforma política então for aprovada, que seja um benefício para o nosso país. Na opinião do senhor, deputado, o senhor quer provar que de fato religião e política combinam? Combinam, e cada uma tem o seu lugar específico na vida do cidadão, né? E precisam caminhar juntas. Deputado, obrigado, viu, pela participação do senhor aqui no Band Cidade. Eu que agradeço a você, agradeço a toda a direção da Band, e me coloco à disposição para tudo aquilo que vocês precisarem também. Um abraço para todos os nossos telespectadores. Conversei com Flávio Augusto da Silva, conhecido como Flavinho, do PSB, deputado eleito aqui pela região. A gente volta com você aí no estúdio. Hoje, ao meio-dia, o bloco do Juca Teles desceu as ladeiras de São Luís do Paraitinga. Cerca de 30 mil foliões cantaram o refrão que há mais de 30 anos abre o carnaval da cidade. Casas enfeitadas e os foliões completam o colorido do carnaval de São Luís do Paraitinga. Com as bênçãos do Papa, o Francisco Luizense, os músicos iam afinando as marchinhas. Guardiões da Cultura, preservada em poesia e ritmo no bloco Juca Teles. É hoje ainda que a abertura Juca Teles, coração já tá mil. Juca Teles era um oficial de justiça que também gostava de escrever poesias. E ele tinha uma musa inspiradora chamada Nhá Fabiana. E o casal de bonecões não se separa. Levam palavras de amor cantadas. Ellen e Henrique namoram há 2 anos, mas a paixão dela é pelo carnaval. Eu posso contar um segredo, mas é um segredo, né? O carnaval tá acima do amor pra mim. Eu sou tão carnavalesca. Ao meio-dia, em ponto, o Benito, idealizador do bloco, faz o tradicional discurso. Históricas aqui de São Luís do Paraitinga. E agora, lá em cima, o Benito continua conduzindo os seus foliões pelas ruas da cidade, mantendo uma tradição que começou em 1983. Cerca de 30 mil foliões em procissão foram levados ao som do refrão. Casados, uniformizados, pequenos, em grupo, coloridos e esquisitos. É festa em São Luís do Paraitinga. E a folia vai ser debaixo de chuva neste domingo, hein? Veja na previsão do tempo.
O céu fica nublado e há previsão de tempestades localizadas em toda a região neste domingo, principalmente à tarde. As temperaturas vão permanecer elevadas. Mínimas de 16 graus em Santo Antônio do Pinhal, 19 em Guaratinguetá, 21 em Taubaté e 24 graus em Ubatuba. As máximas atingem a casa dos 24 graus em Campos do Jordão, 31 em Aparecida, 32 em Pindamonhangaba e 33 graus em Caraguatatuba. Até quinta-feira estão previstas pancadas de chuva no final do dia e as temperaturas ficam estáveis. Em São Luís do Paraitinga, mínima de 19 na segunda e máxima de 24 graus na terça-feira de carnaval. No próximo bloco, ao vivo, a expectativa para a primeira noite de desfiles das escolas de samba em Taubaté. E também as informações do esporte. A hora certa, 7 horas e 8 minutos. A gente volta em instantes. Até já.